Vamos lá, Jamil. Seu destaque hoje para a gente é uma revisão, uma possível revisão do governo brasileiro em relação à exigência de vistos de americanos e também de outros países, não é isso? É por conta da reciprocidade, já que dos brasileiros esses vistos são exigidos, né? Isso, vamos lá, Adriana. Em 2019, com Jair Bolsonaro já no poder, o governo brasileiro toma uma atitude absolutamente surpreendente que não tinha nem parâmetro dentro da diplomacia brasileira, que é liberar a entrada de estrangeiros no Brasil como turistas sem pedir reciprocidade. E aí, quais estrangeiros? E aí, principalmente Estados Unidos, mas também Canadá, Japão e Austrália. Então, desde 2019, um cidadão americano, canadense, australiano ou japonês pode viajar ao Brasil sem precisar de visto nenhum, absolutamente nenhum. Mas isso na diplomacia, isso é feito em comum acordo, ou seja, você chega para um outro país e fala, olha, vamos liberar o fluxo de turistas entre os nossos dois países? Vamos. E aí os dois países então acertam que as duas populações passam a receber o mesmo tratamento. Qual é o mesmo tratamento? Precisa um formulário X, então você também precisa um formulário X. Precisa um visto, precisa passar horas na fila, etc. Então vocês também vão passar horas na fila, etc. Então você tem uma equivalência, uma reciprocidade, que é uma palavra fundamental na diplomacia. No caso de Jair Bolsonaro, ele abriu mão dessa reciprocidade. Podem vir. Por quê? Naquele momento, pelo menos o argumento usado pelo governo era de que não, isso vai gerar um fluxo de turistas ao Brasil. Não gerou, né? Porque, obviamente, o visto é só uma parte da viagem. Se a passagem é cara, se o pacote é complicado, se não tem infraestrutura, se não tem hotel, etc., a gente conhece toda essa história, não adianta você abrir mão do visto, quando, na verdade, o resto continua sendo um obstáculo. Então, o Brasil não viu vamos dizer assim, esse fluxo maior de turistas em 2019. 2020, 2021 não contam, porque, claro, com a pandemia não dá para você calcular nada. Mas o ano de 2019, quando essa medida foi implementada, já não teve um efeito real. Então, o que aconteceu? Para resumir aqui, Adriano, no grupo de trabalho da equipe de transição, ainda antes do governo Lula assumir, uma das recomendações de política externa que nós conseguimos a confirmação foi de que justamente esse decreto de 2019 teria de ser revogado, ou seja, que americanos deveriam, de novo, ser alvos de um visto, não porque nós queremos o visto deles, mas porque nós queremos que haja uma reciprocidade para que a gente possa ir aos Estados Unidos sem necessitar esse visto. Como do lado americano não há nenhuma sinalização nesse caminho, nada, absolutamente nada, então o Itamaraty estuda nesse momento recolocar o visto para americanos, canadenses, australianos e japoneses. É isso, então só repetindo, Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos. Esses são os que estão Exato. em discussão se vai mudar ou não. E claro, não vai ter nenhuma previsão, não há nenhuma previsão de que o governo americano mude a política, já que a gente sabe toda a questão do combate à imigração ilegal, então não tem nenhuma possibilidade mesmo, de fato, que essa reciprocidade seja oferecida ao Brasil. Mas, como... pode completar, por favor. Não só isso, não só não há essa previsão, como nós estamos vendo, por mês, um número substancial de brasileiros sendo deportados dos Estados Unidos, algemados. Então, assim, não é que estamos perto, estamos numa relação boa, etc. Não. Em termos de imigração, uma situação super complicada. Tão complicada, Adriana, que o México voltou a exigir vistos de brasileiros porque estava com medo de ser usado como uma espécie de trampolim, um território de passagem para chegar nos Estados Unidos. Então, não é que a situação está ficando melhor, ela ficou pior. E com a crise econômica no Brasil, com a pandemia, com toda a situação social que nós vivemos, houve um fluxo de brasileiros para o exterior. Isso o Itamaraty mesmo confirma, um aumento de 20% no número de brasileiros vivendo no exterior. Então, não há nenhuma previsão, como você colocou da parte dos americanos, de falar, vamos liberar. Porque se não, eles já tinham feito isso antes também, né? Naquela hora da negociação, mas aparentemente... Agora, o mais irônico dessa história, posso contar uma historinha rapidinha? Claro. O mais irônico dessa história é que tem um brasileiro em Orlando que está pedindo visto para ficar nos Estados Unidos. Será que vai ser concedido? Foi ele que liberou os americanos de virem ao Brasil sem visto. E agora né? tem que fazer o trâmite, tem que entrar na fila.
Tem que esperar Olha o que curioso. carimbo. Eu falei que a Terra era redonda, vocês não acreditam? Gira, né? Gira que gira.